Continuando então no nosso material, falando então sobre o there mais o verbo to be. Vocês vão entender o quão é importante também utilizar essa estrutura e que se a gente pensar em português sem estudá-la, vamos cometer muitos erros. Até quem já estudou, já sabe como é, comete esses erros porque pensa em português. Vamos lá. O que seria o there mais o to be? Temos aqui no nosso material, né, em vermelho. Repeat. There is. There are. There was. There were. O que seria isso? Ó? There is, então, ele vai significar há, existe ou tem. Então, quando eu quero dizer, ó, tem um microfone aqui, eu não vou dizer o have. Quando nós pensamos em português, muitos alunos presenciais e online utilizam o have. E o have é o ter de possuir algo. I have 4 brothers. Eu tenho 4 irmãos. Né? Mas no caso, tem um microfone aqui, não quer dizer que esse microfone é meu. Né? Eu quero dizer só que tem algo ali. Então eu usaria there is a microphone here. There is. Tem, existe, há um microfone aqui. E aí entra a ideia lá do here, que a gente viu acima, aqui, e o longe, que é o there. Ok? Certo. Logo abaixo aqui nós temos o passado do is, que é o was, a gente já sabe. Então o there was seria o havia, que é o passado do há, ou o existia, que é o passado do existe, e o tinha, que é o passado do tem. Então se tinha um microfone aqui, eu usaria there was a microphone here. There was a microphone here. Então tinha um microfone, estava aqui, mas não está mais. Então, esse é o passado, there is, there was, igual a gente já aprendeu no to be. E o plural é o there are, o are é o plural do is, então é há ou existem. Se é mais de um, então eu uso there are. E se é no passado, mais de um, existiam, ou haviam, ou tinham, seria there were. Então é mais uma forma da gente praticar o verbo to be. Ele está aí junto com o there. Ó. There sozinho significa lá. Juntou, então there is, fiquem atentos que você não vai traduzir como lá é ou lá está. Seria existe, tem, né? Ou no passado existia, existiam. Legal? Vamos seguir para os exemplos na próxima página, que é bem tranquilo para entender. 4 perguntas, 4 respostas afirmativas e negativas. Repetem comigo, isso é muito importante, ó. Is there a bookstore near your house? There is a bookstore near my house. There isn't a bookstore near my house. Então, olha, houve uma pergunta ali, ó, porque o is está antes. Olha, eu inverto então o is, né, o verbo to be, com there, e já se tornou uma pergunta. Existe ou tem uma biblioteca, olha o bookstore que a gente viu há pouco, perto, near ali, anotem, então, ó, near é perto. Tem uma biblioteca perto da sua casa? E aí a resposta afirmativa abaixo, nós tiramos ali a inversão, coloca o is à frente do there e fica there is a bookstore. Existe uma livraria perto da minha casa. Aí eu troco o your pelo my, tá? Minha casa, é o que eu quis dizer. E a negativa, o is, pode ser is not, lembra, né, que nós usamos isso há pouco também. E o is not ou isn't é utilizado para você dizer aí o verbo to be na negativa. Então, there isn't a bookstore não existe. Não tem uma livraria perto da minha casa. É muito simples, prático para entender, porém precisa se praticar. Se você não praticar, não tem como gravar isso e usar com naturalidade. Vamos lá para o passado do there is, que é o there was. Pergunta. Repeat, please. Was there a black car in front of the theater last night? Was there a black car in front of the theater last night? Tinha um carro preto na frente do teatro a noite passada? Ou na última noite? Essa é a pergunta. Olha o was vindo antes do there, invertendo ali, se torna uma pergunta. E aí a resposta você desinverte, coloca o was de novo na frente, e aí a resposta já está afirmativa. Yes,
There was a black car in front of the theater last night. Tinha sim um carro em frente ao teatro a noite passada. Negativa, o was mais o not, wasn't. Então ficaria, no, there wasn't a black car in front of the theater last night. Não tinha um carro preto na frente do teatro a noite passada. Então, olha, deu para entender? There is e there was. Eles são o tem, de possuir algo. E o tinha também. Segunda coluna, plural. Are there? Repeat, please, the question. Are there birds on the window? Are there birds on the window? Existem pássaros na janela? Ou tem pássaros na janela? Ou há pássaros na janela? Olha o are vindo antes, pergunta, desinverteu, there are, resposta afirmativa. There are birds on the window. Sim, tem pássaros na janela. E a negativa, are not ou aren't. There aren't birds on the window. No, there aren't birds on the window. Não tem pássaros na janela. Fácil de entender. E o passado do plural, were. Aí a pergunta, repeat please. Were there many children in the square yesterday? Were there many children in the square yesterday? Existiam ou tinham muitas crianças na praça ontem? Ó, passado, ontem. Existiam, tinham? Resposta na afirmativa, né? Você desinverte mais uma vez. There were many children in the square yesterday. Sim, existiam muitas crianças na praça ontem. Sim, tinham muitas crianças na praça ontem. E a negativa, o were mais o not, weren't. No, they weren't many children in the square yesterday. Não tinha muitas crianças na praça ontem, não. Ok? Então é isso. Esse é o there mais o verbo to be que tem esse significado.